A doce paz do Senhor Jesus e bem-vindo ao Aprendiz Cristão. Querido, esse canal está a todo vapor com o intuito de edificar a tua vida. A proposta para hoje é Salmos 23, primeiro verso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Estamos nessa semana numa série A Igreja que Vale a Pena Congregar. E estamos vendo alguns assuntos importantes para definirmos, para enxergarmos a igreja que vale a pena congregar. E a igreja que vale a pena congregar para hoje fala que a igreja que vale a pena congregar tem pastor. A igreja que vale a pena congregar tem pastor. Essa palavra é interessante, Salmos 23, eu acho que essa palavra devia ser um manual para qualquer pastor, qualquer pessoa que aspira ser pastor ou está sendo chamado para pastorear, deveria olhar para os Salmos 23. Aqui fala da postura do pastor, aquele que realmente cuida, aquele que realmente apacenta, aquele que leva a campos verdejantes e a águas tranquilas, não são águas turvas, há águas tranquilas, aquele que a vara e o seu cajado consola a ovelha pela proteção, ao ponto da ovelha falar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal nenhum. Quando você procura no dicionário a palavra pastor, lá está dizendo que é aquele que leva o animal para o pasto, aquele que vigia, é um cuidador. Pastor é aquele que apacenta. Você não vai achar pastor no dicionário normal, aquele que tem uma credencial, aquele que se assenta numa cadeira diferenciada no púlpito, aquele que prega. Não. Pastor não é isso. Pastor, de fato, literal, eu estou dizendo, pela palavra, tá? É aquele que apacenta. Se não apacenta, não é pastor. Então, uma igreja ideal, que vale a pena nós congregarmos, tem que ter pastor. Mas, irmão Wagner, é claro que toda igreja tem pastor. Não. Toda igreja tem alguém lá no púlpito, mas de fato é pastor? Porque hoje em dia nós vemos meros dirigentes de culto, pessoas que só dirigem o culto, são conhecidas pelo ministério, são pastores setoriais, regionais e locais, mas não são pastores. De fato não, porque não trazem na mão o cajado. Não leva as ovelhas a campos verdejantes, não leva a ovelha com cuidado. A palavra diz que a ovelha é conhecida pelo seu pastor. O pastor entra pela porta, não pula a janela. Mas há pessoas pastoreando porque é amigo de alguém. Há pessoas pastoreando porque é empresário. Se é empresário, vou colocá-lo como pastor, porque daqui a pouco o templo vai estar reformado. Não importa hoje em dia para muitos que a pessoa tenha bom caráter, idoneidade e servidão, e serviço. Esse dia eu fui pregar numa igreja e a irmã falou, nossa, o nosso pastor que foi substituído, parece que ele tinha rodinhas no pé, porque ele não parava. Visitava um, visitava outro, estava na casa de outro, estava na casa de outro, ele não parava. E agora foi substituído por outro companheiro que, comparando ao anterior, não faz muito esse expediente de visitar, de andar e de estar junto. Isso é ruim. Então eu não posso dar honras para a pessoa como pastor só porque ela prega, ou só porque ela se assenta numa cadeira diferenciada, que tem um bracinho para ele colocar os braços, ou é uma poltrona diferenciada. Eu vou honrá-lo se ele tiver que ter honra. Honra quem tem honra. Se de fato ele for pastor, pastor, querido, cheira ovelha. Pastor não cheira perfume francês. Pastor cheira ovelha, porque passa tempo com a ovelha. Anda com a ovelha. Como já foi falado aqui, a igreja boa para se congregar, ela é a igreja que valoriza o indivíduo. Então o pastor está com a ovelha. Vá atrás da ovelha, coloca no seu ombro. Ele cheira a ovelha. Tem cheiro de ovelha. Mas os pastores, ou chamados de pastores, dirigentes de culto, só vão lá e falam, canta um, canta o outro, agora é oferta, canta o outro. Agora eu vou trazer uma palavra rapidinha de 10 minutos, 15 minutos, tá? Só para não passar em branco. É uma palavra enchendo linguiça. Mas não é uma pregação que tem começo, meio, fim, que te ensina, que te tira do abismo.
O pastor tem esse cuidado de tirar alguém do abismo. Ele guia mansamente águas tranquilas, ele ensina, ele alimenta. Ele tem remédio para as feridas. Ele não é para bater na ovelha, ele cuida. E ele valoriza cada uma por nome, ele chama por nome, cada uma por indivíduo. Esse é o pastor que visita, que cuida. Agora, se a pessoa não consegue visitar, não consegue estar junto, meu querido, com todo respeito, façamos qualquer outra coisa, mas não sejamos pastor. Porque está ligado no ministério do pastor cuidar. E às vezes os pastores estão aí em cultos de ação de graça de um, de outro, mas não está na igreja pastoreando, não está na igreja cuidando. Isso é errado. Isso é ruim. Você deixa a noiva do cordeiro para ir comer bolo não sei aonde. Vai na festividade do companheiro em outro dia. Converse com seu pastor setorial, fala, pastor, por que não marca o culto do companheiro num dia que nós não temos culto? Porque para nós é complicado deixar a igreja. Eu acho que se o pastor setorial ou regional for um homem de Deus, ele vai entender isso tranquilamente, sem nenhum grau de estresse ou de revolta. Mas o pastor cuida. A palavra pastoral é diferente da palavra evangelística. A palavra pastoral é diferente da palavra de um conferencista. A palavra pastoral é totalmente diferente de quem simplesmente prega. Ele tem um cajado. E pela sua fala você percebe que ele tem um sentimento pastoral. Não basta ter a credencial, tem que ter o sentimento pastoral. É o que Jesus ensinou sempre, é o que Jesus admoestou sempre, é o que Jesus sempre colocou na mente das pessoas, o que é cuidar, o que é apacentar, o que é estar junto. Jesus orava de madrugada porque durante o dia ele estava envolvido com almas, envolvido com vidas. Mas os pastores de hoje estão muito aquém ao dos Salmos 23. E alguns que de fato poderiam ser pastor ou seriam, não dança conforme a música que o ministério toca. Não dança conforme a música que os pastores setoriais, regionais, presidentes tocam. Então não cai na graça. Quando a palavra fala que amontoariam homens para o seu próprio deleite, você entende isso. Você é inteligente. Você entende isso porque você é inteligente. Mas aqueles que de fato pagam preço na oração, se dedicam na oração e são zelosos de visitar, não são enxergados. Porque lhe falta teologia, lhe falta o dízimo que não veio esse mês, lhe falta algumas coisas, porque não vestem a nossa camisa do clube. Mas são homens de Deus, que Deus não os reprova, que Deus não os rejeita. Então, a igreja que vale a pena congregar, ela tem pastor, e não meramente dirigente de culto. O pastor valoriza a ovelha, em comparação a valorizar tijolo. O pastor valoriza alimentar o povo, em vez de valorizar a poltrona da igreja. O pastor valoriza ajudar os enfermos, ao invés de comprar ar-condicionado. Até o investimento de um pastor é diferente de quem é um mero dirigente de culto. Porque há zelo, até no cuidado do teu dinheiro. Pastor, que de fato é pastor, ele tem temor e tremor em administrar o dinheiro. Não é bagunçado como temos visto por aí. Há igrejas como as presbiterianas, que elas têm uma comissão de pessoas que eu acho fantástico isso. Eu acho fantástico. Em comparação à Assembleia, é muito melhor que a Assembleia. Essa comissão é ela que vai decidir se compra alguma coisa ou se não compra. Isso isenta o pastor de problemas. Vai comprar um filtro, passa pela comissão. A comissão vai bater o martelo ou não, se compra ou se não compra o filtro. Essa comissão vai decidir se vamos ou não vamos pintar a igreja. Não é o pastor que decide, eu vou pintar a igreja, eu vou pôr ar-condicionado, vou pôr poltrona. Não é isso. Isenta ele, porque é a comissão que decide o que o dinheiro vai ser administrado. Isso eu acho muito nobre, muito honroso. A igreja que coloca lá uma planilha dos gastos da igreja mensalmente, para dar prestação da saída do dinheiro. Isso é nobre, querido. Não, mas não tem que perguntar, tem que dizimar e ofertar e acabou. Não é assim que funciona não, filho. Não é assim que a banda toca. Se queremos um ministério transparente, isento de apontamentos e julgamentos, andemos correto. É muito melhor andar com transparência. E o pastor que tem esse sentimento, ele anda assim. Essa é a palavra de hoje. Sei que ela gera um pouco de insatisfação para quem ouve, mas é Bíblia. Eu estou procurando pregar a Bíblia, trazer textos que trazem essa palavra.
coisa que Jesus faria. Se você fizer, você é pastor. Se você não fizer o que Jesus faria, alguma coisa está errada aí na tua chamada, no teu ministério, no meu chamado, no meu ministério. Deixe a sua inscrição aí no canal, aperte a sineta para quando sair novos vídeos, áudios, você ser linkado, e também se inscreva no canal. E também compartilhe com alguém. Eu não estou gravando minha imagem atualmente, porque estou me adaptando com o celular, mas eu gostei dessa dinâmica só de imagem, em vez de eu ficar com a minha cara, porque eu acho que você presta maior atenção à palavra. Então, provavelmente, mesmo que eu aprenda a mexer o celular 100%, eu acho que essa vai ser a nossa dinâmica mesmo. Tá bom? Beijo no coração e até o próximo, o Aprendiz Cristão. Ô glória!